Boa noite, gente. Como que vocês estão? Então, Pedro, ele é educador na Rede da Maré, no Complexo da Maré. Ele também é educador no Conexão G, eu confundo o Na e no, no Conexão G. Ele é um amigo muito querido, muito próximo da gente, então ele está aqui hoje para falar sobre letramento digital, a convite do pessoal da plataforma, tá? E aí hoje ele vai estar falando com vocês, porque esse é um assunto extremamente importante. Inclusive, só falar para vocês que eu também sempre inicio nas minhas turmas com letramento digital, até porque esse é um assunto que vale a pena a gente dar uma conferida sempre. Então, Pedro, pode se apresentar, tá bom? Muito obrigado aí. Boa noite a todos, boa noite a todos também. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, agradecer aí Mayara, agradecer Rai, pela oportunidade de estar participando aqui novamente dessa aula. E como a Rai falou, né, é um assunto muito importante, que é a questão do letramento digital. Vou explicar para vocês o que é, mas vocês vão ver que isso aqui é basicamente essencial e todo curso tinha que ter essa aula inicial, sabe? Então, continuando um pouco com a minha apresentação, vamos lá. Como a Rai falou, né, meu nome é Pedro Barros, eu tenho 23 anos, moro em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Eu sou educador, fez 2 anos, como passa rápido, né, Mayara? 2 anos como educador social, né, eu trabalho em 2 ONGs, e isso passa rápido. Uma é a Rede da Maré, tá, como a Rai informou, e outra é o Conexão G. Atualmente, né, eu estou de férias na rede, mas eu tenho 2 turmas lá, que são de informática empresarial e a de back-end. E no Conexão G, eu tenho turmas de letramento digital, que falam sobre essa questão da informática básica, entre outros assuntos também. Atualmente, eu também estudo na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio, tá? O curso Sistemas de Informação. Mas vamos lá, tá? Vou começar falando aqui. Antes da gente começar, eu quero mostrar para vocês o objetivo dessa aula, o objetivo desse material, que é basicamente levar certos conhecimentos básicos de informática que vão ser essenciais aí para a nossa vida, sabe? Não só para a área de tecnologia, de programação, mas para tudo que vocês forem fazer utilizando o computador. E hoje em dia, não importa a área, você precisa saber de certas situações, ter certas habilidades no mundo da tecnologia e da informática. Antes de começar, tá? Eu gosto de falar esse objetivo aqui também, mas eu vou dizer para vocês, se vocês quiserem, tá? Enquanto eu estou explicando, comentar, eu estou usando as 2 telas aqui, então eu consigo ver o chat de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode interromper a fala, tá? Ih, tá mudo aí? O Pedro está dizendo que tá mudo. Já está todo mundo escutando, né? Tá normal. Tô ouvindo aqui. Normal. Para mim aqui também tá bem ok. Tá ok, né? Provavelmente deve ser o som aí, Pedro. Depois dá uma olhada. Mas quando vocês quiserem tirar alguma dúvida e falar alguma coisa, pode digitar, pode falar, tá? Que a gente vai manter essa interação aqui. Em alguns momentos também, no final da aula, a gente vai responder algumas questões sobre tudo que a gente está vendo aqui. Então, beleza. Como eu falei, o objetivo é entender e levar conhecimentos básicos de informática, tá? Quando eu falo conhecimentos básicos, são básicos mesmo. São coisas essenciais que a gente precisa entender antes de estar dando seguimento ao projeto, ao curso. Tá? Ia falar alguma coisa? Então tá ok. Vou seguir. Então vamos lá. No tópico dessa aula, tá, eu vou estar apresentando 4 temas. O primeiro, né, de fato, eu vou explicar o que seria o letramento digital. Vou falar sobre hardware e software, tá, que é um assunto aí que toda vez que vocês forem entrar no meio da tecnologia, vocês vão estar escutando esses 2 nomes, esses 2 termos. Vou falar também sobre os componentes do computador, tá, porque é muito importante, embora a gente seja num curso de programação, mas da parte lógica, é interessante a gente entender o que o computador tem, tá, porque é muito comum, muita gente, poxa, tá ali na parte da programação, deu problema na placa-mãe, deu problema no HD, o que é HD, o que é placa-mãe, sabe? Então a gente vai ter um pouco desse panorama também, e por último, vamos finalizar nas práticas de digitação, tá? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês se alguém aqui tem ideia do que significa letramento. Ou para vocês, o que letramento lembra quando você escuta essa palavra, letramento? Alguém pode me falar? Isso, letras, isso aí. Inclusive, de fato, né? Inclusive, teve uma turma, quando eu fiz essa pergunta, o que significa letramento para você? O que lembra? Aí a pessoa falou, letra e mentos, tipo assim, aquela bala mentos. Eu falei, não, beleza, é isso aí. Mas, de fato, tem sentido com isso, tá? Lembra letras.
Alfabetização também. Boa, Guilherme. Alguém tem mais alguma ideia? Eu acho que tem a ver com aprendizagem. Sempre que eu escuto a palavra letramento, vem na minha cabeça, assim, aprendizagem de alguma coisa. Isso Tipo, quando se fala em letramento racial, é quando a pessoa, sendo branca ou negra, está aprendendo sobre as questões raciais e tudo mais. Então, eu imagino que letramento digital seja uma aprendizagem para quem é leigo ou só tem um senso comum sobre o mundo digital de tecnologia. Olha, ótima explicação, tá? Gostei. E, de fato, né, o letramento vem dessa ideia do aprendizado, da alfabetização. E o letramento, né, por si só, como vocês falaram, é a habilidade, né, do ser humano de utilizar a leitura e a escrita, tá? Mas não só o ato de você aprender a ler e escrever, é também o ato de você saber interpretar, saber resolver problemas e se comunicar. O que é um ser humano se você não sabe ler e escrever, sabe? Você não consegue inserir na sociedade, no mercado de trabalho. Então, esse seria o letramento, dessa ideia mesmo do aprendizado, ato de você aprender a ler e escrever. E, de fato, né, o letramento digital é quando você pega essa capacidade de entender e utilizar esses recursos, né, da tecnologia para você pesquisar, por exemplo, como navegar na internet, ou então utilizar algumas ferramentas de produtividade, segurança online, programar, entre outras coisas, tá? O letramento digital é isso, é você entender esses recursos básicos que você precisa para você caminhar. Sem esse conhecimento básico, você não sai do lugar, sabe? Então, é um curso muito importante, porque eu percebo, tá? Todas as turmas que eu tenho, que muita gente chega para aprender programação, mas não sabe alguns conhecimentos básicos, e é o que a gente vai estar vendo aqui. Logicamente, algumas pessoas que estão aqui no curso, né, nessa aula, elas já têm um certo conhecimento, mas é interessante porque aqui vocês vão ver assuntos novos também, tá? Então, é bom todo mundo participar, e também porque eu vou fazer algumas perguntas no final, beleza? Mas é isso aí, o letramento digital é esse ato de você aprender e utilizar, entender esses recursos da tecnologia, tá? Alguma dúvida? Mas é isso mesmo que vocês falaram, tá? Esse aí que seria o letramento digital. Então vamos lá, tá? Antes da gente começar, na verdade já começando, né? Eu quero tratar primeiro esse tópico aqui, que é o hardware e o software, tá? E como eu falei anteriormente para vocês, esses aqui são dois termos que estão aí no nosso dia a dia, e todo o curso que vocês forem fazer de informática, qualquer lugar que vocês forem estudar, vai ter essa definição aqui, vai ter um exercício falando sobre isso. E eu lembro que quando eu vi isso pela primeira vez, foi no ensino médio, eu estudei numa escola técnica chamada FITEC, que tem aqui no Rio de Janeiro, e lá, no primeiro bimestre, né, cada bimestre, eu fiquei muito confuso, não entendia o que era hardware e software, me explicavam também de uma maneira totalmente confusa, e eu vou explicar para vocês da maneira mais tranquila possível, porque isso aqui são termos que tem que estar fixos na nossa cabeça, sabe? Mas, basicamente, o que significa um e outro? O hardware, tá? Eu sei que são palavras um pouco estranhas, mas o hardware se refere a todo componente físico. E o que seria isso? As peças dos computadores, tá? A gente chama isso de algo tangível, aquilo que a gente consegue encostar, beleza? Então, isso são hardware. Vocês vão ver mais à frente alguns hardwares, como placa-mãe, processador. É toda a peça do computador, aquilo que a gente consegue encostar, que a gente consegue chutar. Vocês vão ver mais à frente. Já o software, ele se refere à parte lógica. E são os aplicativos, são os programas do computador. E é muito importante a gente entender essa diferença, porque uma hora ou outra vocês vão se debater com esse nome. Então, o software, sei lá, baixe tal software. A pessoa fala, poxa, o que é software? Eu não sei. E isso é interessante a gente saber. Então, basicamente, o hardware é a parte física, a parte das peças dos computadores, e o software é a parte lógica, beleza? E para fixar, isso aqui é muito bom, tá? Depois que eu peguei essa ideia, não sei se alguém já viu falar também sobre isso aqui, ficou muito mais fácil, tá? Eu sempre aviso para as turmas, eu não recomendo ninguém chutar nada, ninguém bater em nada, tá? Mas a diferença entre o hardware e o software basicamente é a seguinte: o hardware, tá, é aquilo que a gente consegue chutar, o que a gente consegue bater. Já o software é aquilo que a gente xinga. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui. Se alguém já gosta de jogar online, alguma coisa, eu jogava muito jogo chamado Crossfire, tá? Um jogo de FPS lá, um jogo de tiro, lá 2012, 2013, eu jogava bastante. E meu notebook era bem ruim, tá? Então, sempre travava, tá? E quem joga online travar, fica com o computador travando, é a pior coisa que tem. E quando travava, eu dava vontade de bater. Falava, pô, esse computador é muito ruim. É o problema do hardware. O hardware que não era eficiente, não tinha uma potência, o requisito mínimo para rodar aquele jogo. Então eu ficava com raiva, logicamente eu não ia bater no notebook, só tinha aquele que já era ruim,
Mas esse era o hardware, sabe? O hardware é só a parte física ali, aquilo que a gente consegue chutar, beleza? Já o software é o que a gente só xinga. Poxa, vamos lá, deu problema no WhatsApp. Você não vai ter como pegar o WhatsApp e bater no WhatsApp. Não tem como. O WhatsApp é um aplicativo. É a parte lógica, beleza? Então, com essa definição, vocês conseguem ter uma ideia do que é o hardware e o software. Tá ok? Ficou tranquilo de entender? Eu acho que com essa definição fica mais fácil. Acho que eles vão xingar muito, então, hein? Vão xingar muito. Programação. Na hora de programação, vocês vão estar xingando a todo momento, tá? Então é algo já para vocês se acostumarem. Eu acho que já estão xingando, na verdade, né? Já começou aqui quinta-feira, então já estão xingando. Ainda não chegou no nível de xingamento, não. Acho que ainda não, né? Família, paz e amor, eu acho, né? Vamos torcer para que esteja assim por enquanto, mas já avisando, uma hora a gente vai se estressar e vocês vão xingar muito, que é o software, tá? A parte de lógica da programação. Não tem como você pegar e bater, tá? Agora o computador ninguém vai bater, não, tá? Por favor. Mas essa é a diferença entre a parte lógica, que a gente xinga, e o hardware, a parte física. Para fixar e ver se vocês conseguirem entender de fato, eu sempre gosto de passar esse jogo aqui. Tá? É um jogo, tá? Que ele é um site com um nome um pouco duvidoso, Coquins, mas é um jogo que eu encontrei na internet e ele é muito bom para mostrar essa ideia. Eu vou estar passando, tá, no final, depois o Raio e Mayara, esse material, tá? Para os alunos terem depois poderem baixar e verificarem. Beleza. Mas aí, antes da gente começar a fazer esse jogo aqui, tá? Eu quero mostrar 2 detalhes aqui, 2 observações. Primeiro, esse CPU aqui, tá? Vocês vão ver que isso aqui não é CPU. A gente chama isso aqui de gabinete, mais à frente eu vou falar sobre isso. É porque o pessoal mais antigo sempre falava, pega CPU, pega CPU. Isso se refere a essa caixa aqui, mas isso aqui é o gabinete, tá? Outra coisa também, auscultadores. O que é isso aqui? O fone de ouvido, porque tá uma parte... Eu não entendo esse site, está misturado espanhol com português aqui, mas vai dar para a gente entender. Então, o objetivo desse jogo é a gente levar o que é hardware para a caixinha de hardware e o que é software para a caixinha de software. Entendendo que o hardware é a parte física, o que a gente chuta, o que a gente bate, e o software o que a gente xinga. Vamos lá, alguém pode me ajudar aqui? Vou começar pelo TikTok. TikTok para vocês é o quê? Um software ou um hardware? São um ou dois. Alguém está... Pode responder. Isso aí, pode responder. Isso, é um software. Então, vou arrastar para cá. Beleza? CPU, que na verdade é o gabinete. Para vocês é o quê? Um hardware, é isso aí. Então, acho que deu para entender, né? Por exemplo, o Google é um hardware, não é? Então, eu vou colocar o Google aqui no hardware, tá certo? Não tá errado. Isso não, hein? O Google é um software. Vocês estão dormindo. O Google é um software também, tá? Agora, poxa, PowerPoint é um software. Tá vendo? O Windows é só a gente lembrar. O Windows Sistema Operacional, vocês vão ver que basicamente o maior software que a gente tem no nosso computador, né? É o software que gerencia todas as peças, todos os hardware, que é o Windows, que é o Sistema Operacional. Então, com esse joguinho aqui, eu acho que vocês conseguem ter uma ideia maior. O que é o software, o que é o hardware, beleza? Então, o Minecraft aqui é o software também. Poxa, o escutador que é o fone. É tudo que a gente consegue chutar, beleza? A gente consegue chutar isso aqui, considerado hardware. Então, o monitor também. O Teams, tá? Aquela plataforma para fazer reuniões. E aqui, impressora, o teclado. Eu geralmente passo esses jogos aqui para minha turma para ver se o pessoal conseguiu de fato entender a diferença de um para o outro. Ao final, quando a gente termina aqui e coloca os itens em cada caixinha, a gente consegue enviar aqui as respostas e no final verificar, né, se estava tudo certo. Mas acho que deu para entender. Então, a partir de hoje, vocês vão saber a diferença, tá? Se tinha dúvida, ou se vocês nunca tinham ouvido falar nessa palavra hardware e software, agora deu para ter uma noção. O software é a parte lógica, aquilo que a gente não chuta. O hardware é a física, tá? O que a gente chama de tangível, beleza? Quando vocês escutarem esse nome tangível, que a gente consegue encostar. Então, tudo certo? Com alguma dúvida sobre hardware e software? Alguém já tinha escutado esse termo aí alguma vez na vida? Eu já sabia o que era. Isso aí. É isso aí, geralmente é o que a gente passa, né, nas primeiras aulas, é essa definição, porque são termos que vão estar sempre aparecendo pra gente, beleza? Então, caso alguém tinha esquecido ou ficou com alguma dúvida, é só lembrar disso, principalmente desse desenho aqui, tá? Então, vamos adiante, porque depois eu vou passar algumas perguntas referentes a isso aqui também. Então, o próximo tópico, já que a gente está falando sobre hardware e software, eu queria apresentar para vocês os componentes do computador. Eu sei que vocês não estão participando, tá, de um curso da parte de montagem e manutenção, não é isso. Mas
eu vou dizer que é bem interessante vocês entenderem pelo menos as peças, algumas peças dos computadores, porque vocês vão estar sempre trabalhando com elas, tá? Então, poxa, eu acho muito feio, pelo menos a pessoa chega lá, poxa, está programando, não sabe o que é um processador, não sabe o que o processador faz, o que uma fonte faz, ou o que significa coisas do tipo. Então, logicamente, não vai ter como entrar tanto em detalhes aqui, tá? Porque a gente não tem muito tempo, mas vou apresentar para vocês praticamente as peças, tá? Os componentes mais importantes que tem um computador, que faz o computador funcionar, beleza? Antes disso, vou perguntar para vocês, alguém já teve a oportunidade de montar algum computador aqui? Ou já viu um computador por dentro, teve que trocar alguma peça, acabou se aventurando? Boa noite, Azira. Só o meu, Guilherme sim. Inclusive, tá, eu faço essa pergunta porque foi a partir daí, do hardware, né, dos componentes do computador, que eu tive a vontade de partir para essa área de TI. Geralmente eu falo isso porque quando eu era pequeno, né, meu pai tinha ganhado os computadores lá do trabalho, enfim, esse computador ficou ruim. Aí meu pai também não sabia mexer em nada, mas foi lá para ver se tentar, se conseguia resolver. Abriu lá, eu vi aquelas peças, tinha assim, a placa, eu não sabia o que era aquilo, nada daquilo. Eu só vi umas pecinhas, eu falava, pô, pai, isso aqui parece aquelas cidades, né, tipo uns prédios. Falou, é o capacitor, que eu não sei o quê. Mas aquilo ali me deu uma vontade de querer seguir nessa área, eu achei aquilo ali muito, muito interessante. Depois o tempo foi passando, né, eu vi que tem programação, tem parte de lógica, aí eu já comecei a não gostar muito. Mas é interessante a gente entender isso. Então, quem já montou o computador, né, quem já mexeu, vai ter uma ideia do que eu estou falando aqui, mas isso é só uma observação, tá? Foi o que me fez entrar para a área de TI, foi a parte de hardware. Foi nem tanto software, nem nada. Mas vamos lá, começar a entender um pouco das peças aqui. Primeiramente, tá? Uma das peças mais importantes, que é a placa-mãe. A placa-mãe você vai encontrar em qualquer componente eletrônico, tá bem? Qualquer componente eletrônico que vocês irão... tá, pelo mesmo caminho, né? O Márcio falou aqui. Então, sei lá, vocês forem pegar um controle remoto, um celular, um computador, vocês vão encontrar placa-mãe, beleza? E aqui na placa-mãe, ela basicamente é a peça principal, por isso que ela tem esse nome de mãe, que ela conecta todos os componentes. Então, vocês vão ver o processador daqui a pouco, que ele fica aqui, as memórias aqui, a placa de vídeo aqui, a fonte, tá? Vai na placa-mãe também. Então, basicamente, a placa-mãe é um dispositivo, tá? É essa placa que conecta todos os outros componentes do computador. Então, eu não vou falar sobre compatibilidade, sobre socket aqui, mas é só para vocês entenderem que a placa-mãe é isso, tá? É esse componente que conecta todos os outros. Por isso que ela tem esse nome, né? Placa-mãe. Passando mais adiante, né? Tem um processador, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam, tá? Senão vou seguindo aqui. O processador, por outro lado, ele é basicamente o cérebro do computador, tá? Então vocês vão ver muito isso. Cérebro do computador por quê? Porque essa pecinha que vocês estão vendo aí, ela basicamente faz todo o cálculo lógico e matemático, todas as operações. Então vocês vão chegar nesse caminho. Quando vocês estiverem desenvolvendo um programa onde vocês vão ter que somar 2 números, por exemplo, quem faz essa conta? Como é que essa conta é executada? É o processador, tá? Por isso que ele tem esse nome, ele processa esses dados, ele é o cérebro do computador, então toda a parte lógica e aritmética te conta essa pecinha que está sendo executada, tá? Então ela, uma observação, essa peça que mais esquenta, tá? Vai chegar até, tem 100 graus, o computador desliga, então às vezes o computador está desligando do nada, pode ser o processador esquentando muito. E basicamente é isso, tá? E CPU, a gente chama um processador de CPU. Lembra que eu falei anteriormente que aquela caixa, né, que é o gabinete, não é CPU, CPU é isso aqui, que é a unidade central de processamento, beleza? Vamos passar lá. Memória RAM, tá? Toda vez eu uso essa foto aqui, não sei se isso aqui é uma RAM ou um sapo, não faço a menor ideia. Mas a memória RAM, qual a importância dela, tá? A memória RAM, vocês vão estar também utilizando ela sempre. É o que a gente chama de memória volátil. A memória RAM, quando vocês forem ver mais à frente, que é uma variável, como a gente armazena uma variável, tudo que vocês fazem está armazenado na memória RAM. A gente chama de memória volátil, uma memória temporária. Por quê? Porque ela só funciona quando você está com um aplicativo aberto, quando ele está ativo, beleza? Então, poxa, você está no seu celular, por exemplo. Você abre o Instagram, abre o YouTube, abre qualquer outro aplicativo, você está gastando memória RAM. A memória RAM está sendo executada naquele momento. Se você desligar o celular descarregar, você acaba perdendo aquilo ali. Por isso que a gente chama de memória temporária. Tá? Então, a memória RAM, vocês vão estar usando ela sempre quando vocês forem programar. Variáveis vão ficar sempre na memória RAM. Os programas que vocês forem executar vão estar sempre sendo executados pela memória RAM. Caramba! Oi?
Ah, tá. Tudo bem, então... Querer. Então, a memória RAM... Deixa eu falar contigo, é que naquela hora você chegou na minha cabeça e tava nessa, mas eu quero te dar os parabéns. Não, obrigado. Ah, não, calma aí, o microfone tá aberto, achei que não... Tá, então... Ai, consegue desabilitar? Eu não tô conseguindo desabilitar. Vamos lá. Por outro lado, tá? Como eu falei para vocês, que a memória RAM é uma memória temporária, volátil, tem aqui a outra que é permanente. Aqui é o HD, o SSD, esse outro NVMe, que ele basicamente, por exemplo, você baixou uma foto, tirou uma foto, baixou um filme, ele vai ficar ali, naquela memória permanente. Se você reiniciar o computador, o computador desligado, nada, você vai continuar ali. Tá? Por isso que eu tenho esse nome permanente. Logicamente é bem mais lento, tá, em relação à memória RAM, mas a memória RAM só funciona quando você está com os aplicativos abertos. A GPU, tá, ou então uma placa de vídeo, para quem joga, tá, uma peça crucial aí para renderizar gráficos, tá? Então, para quem gosta de jogar, você precisa ter uma GPU boa, ou então para edição de vídeo também, porque a placa é responsável por esse gerenciamento gráfico do computador. A gente chama de GPU, não confundem muito, que eu confundia com CPU, tá? CPU processador. Vamos lá, passar aqui. Fonte de alimentação, basicamente é a peça que leva energia elétrica para todos os componentes. Tá? Então, muito cuidado que a fonte de alimentação é muito comum quando as pessoas estão montando um computador, um computador perfeito, gasta lá, caraca, gastou 5 mil reais, tudo bom, potente. Vai na fonte, põe uma fonte baratinha. Tá? O que vai acontecer? Ou o computador não vai nem ligar, ou vai ficar desligando, ou não vai aguentar. Geralmente ele nem liga, tá? Quando você tem um hardware muito bom para uma fonte não tão boa. Tá? Mas é basicamente isso. Eu sei que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Por último, o gabinete. Gabinete é essa caixa aí. Basicamente, o que faz? Oferece proteção aos componentes físicos do computador. Também funciona para resfriamento. Beleza? Então, não confunda o mesmo erro daquele jogo. O gabinete não é CPU. CPU é o quê? Alguém lembra o que é CPU? Tem alguma ideia do que é CPU? A gente vê aqui quase agora. Isso, é processador. É isso aí. Márcio e William responderam. Então, CPU é o processador, beleza? Então, a partir de hoje, se vocês conheciam, tá, essa peça que é o gabinete como CPU, a gente já muda. Isso aqui é o gabinete. Então, sei que foi um pouquinho rápido, né? Mas deu para entender, deu para pelo menos ter uma ideia, tá, de como o computador funciona. Realmente são essas 7 peças principais, tá? Esse gabinete aqui é bonito, mas acho que é meio caro, né? Não sei nem o preço, eu peguei da internet, mas é bem bonito mesmo. E vocês conseguiram ter uma ideia de que serve cada coisa. Lembrando que, como eu falei, né? Quando vocês estiverem programando, executando os programas, vocês vão estar usando o processador para fazer os cálculos aritméticos, ali, lógicos, memória RAM, tá? A gente vai estar usando tudo. Mas essas peças são bem interessantes, porque nos estudos, quando a gente está tendo, aprendendo a programação, vocês vão ver lá vídeos em materiais, poxa, vai armazenar a variável na memória RAM. Eu falo, poxa, como assim? O que é memória RAM? Aquilo que a gente viu, tá? É memória volátil. Ela só funciona quando você está com algo aberto ali, tá? E as variáveis vão ficar armazenadas aqui temporariamente. Ah, tá, as imagens estão abrindo, beleza. Ah, trocou o processador 6, isso aí. Então você já tem um certo conhecimento assim, né? Algumas pessoas na montagem, tá? Então é isso, tá? Eu queria mostrar primeiro essa ideia do que tem no computador antes da gente passar. Tá? Então, vocês agora sabem as peças que tem no computador, processador, que é CPU, que é a parte que faz as contas, e assim por diante. Tá? Só para a gente ter essa base aqui. Se for alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa em relação às peças? O Felipe disse que trocou o processador, né? Tô precisando trocar o meu também. Mas o meu agora, infelizmente, não tô com tanto dinheiro, vou deixar mais para frente. Quem tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa mais sobre as peças do hardware? Se quiserem, só digitar aí, tá? Ou ativar o microfone. Então, beleza, eu acho que tá tudo certo. Então, vamos lá, vou continuar aqui. Porque agora eu quero chegar num tópico que é sobre digitação, tá? Digitação. Isso aqui é um detalhe que eu percebo muito nas minhas turmas. Pessoas que têm práticas, tá? No computador, que cometem alguns erros. Eu não vou dizer erros, né? Mas tem alguns vícios, tá? Eu comparo isso aqui muito a quem dirige. Quando você
poxa, acaba tendo alguns vícios, fica muito difícil para você mudar. E antes de eu começar, eu queria perguntar para vocês como vocês digitam no teclado. Alguém pode me falar outra? Vocês já pararam para pensar na maneira que vocês digitam? Alguém tem essa ideia? Porque eu, desde pequeno, sempre que mexi no computador, só digitava com 4 dedos. Tá? Esses 4 aqui, os 2 indicadores, só digitava sempre assim. Alguém aqui digita catando milho até hoje? Vocês já pararam para pensar nisso? Quantos dedos vocês usam para digitar no teclado? Como que é a digitação de vocês? Eu acho que agora, Pedro, com essa questão... Assim, eu sou velha, né? Então, assim, eu sou anti-geração Android. Então, assim, como o pessoal é muito ligado a celular, a smartphone, a tablet, eu acho que isso meio que atrapalhou a gente a digitar rápido no computador. Entendeu? Porque a maioria das coisas a pessoa usa no celular. Então, quando parte para o computador, tem essa dificuldade por causa da questão do celular. Isso é muito complicado. Sim. Fala uma coisa, Raia? Eu tô testando aqui no meu teclado, eu uso 6. Ah, usa 6 também. Ela também disse que usa 6 dedos para digitar, né? Como seria 6 dedos? Aqui, ó. O quê? Uma mão inteira e assim? Assim, Cara, geral, assim, ó. provavelmente é isso. Tá, entendi. E aí, quando a letra tá muito longe, uso o mindinho. Entendi. Então, o meu. Aí, ó, o Leandro 6 também. O meu foi um processo, tá? Eu geralmente, na época, provavelmente quando todo mundo começou, é o famoso catando milho, tá? Só com os 2 indicadores. Depois eu comecei a usar o catando milho com o dedão. Eu fiquei muitos anos assim. E isso aqui virou um vício para mim. Quando eu comecei a ver, poxa, por que eu não digito tão rápido? Pois mesmo que durou tanto tempo. Aí eu depois comecei a entender, tá? Mas eu faço sempre essa pergunta porque... Ah, tá vendo? Eita, Guilherme, esse daí eu não conhecia, esse curso de digitação. Eu vou mostrar alguns cursos aqui, inclusive, tá? Para vocês, que são muito, muito bom para a gente treinar. Eu recomendo que todo mundo faça isso, porque embora você tenha prática de muitos anos no computador, tenho certeza que quase ninguém aqui digita com os 10 dedos. Ó, o Márcio disse que digita com 8. Já está chegando lá próximo dos 10. Mas é muito raro, principalmente pelo que a Mayara falou agora, que é você ir digitar no celular. Hoje em dia a gente está, poxa, todo momento do nosso dia com o celular. Então a gente acostumou a digitar somente com os dedões, sabe? É uma digitação bem diferente. Quando a gente para usar o computador, normalmente a gente tem vícios. Tá? E eu vou falar para vocês aqui que a prática de digitação ela é muito importante, principalmente para vocês que estão entrando nessa área de programação. Tá? Deixa eu ver aqui o Zero falou. Ah, isso aí. Ah, tá, Rai mostrou. Rai, tu mostrou aquele jogo? Foi o Agile Finges ou foi outro jogo? Ah, tá mutado. Eu acabei mostrando um videozinho pra... Um vídeo não, perdão, um jogo que tem na internet também. Entendi, inclusive eu vou mostrar uns jogos. Quando tu estiver mostrando o conteúdo, eu posso mostrar também pro pessoal. Ou mando no WhatsApp pra eles. Beleza, tudo certo. Então a gente vai ver porque isso é muito importante, tá? E como eu vinha falando, na parte de programação, é extremamente importante que vocês digitem com o máximo de dedos possíveis. Eu vou mostrar aqui um exemplo que é um caso real, tá? Como eu falei. Quando eu entrei no ensino médio, foi onde eu tive mais esse convívio com o estudo da informática, com o estudo da tecnologia. E lá tinha um amigo meu que ele tinha muita dificuldade na digitação. Tá, então, um exemplo que eu vou falar para vocês. Ele tinha lá uma matéria chamada Lógica de Programação, tá? Para entender como tudo funcionava, a questão lógica. Não é uma linguagem, tá? Uma linguagem que a gente utilizava lá chamada Visual G. E esse meu amigo, tá? Ele tinha ideia, ele sabia como era para ser feito, mas ele demorava tanto para digitar que ele não conseguia pôr em prática. Então ele imaginava assim, poxa, eu vou criar 2 variáveis aqui, uma variável chamada número 1, outra número 2, eu vou somar elas, aí ele ia passar, isso na mente dele, ele ia passar para o computador. Aí ele digitava número, demorava muito e acabava esquecendo tudo que ele tinha que fazer. Então, para vocês verem o quão complexo é isso, se vocês digitarem muito lento, de maneira muito lenta, vocês vão acabar perdendo um próprio raciocínio. E é importante vocês saberem digitar para aumentar a eficiência, tá? Principalmente no mercado de trabalho. Você não vai trabalhar numa empresa, não vai estar numa empresa de tecnologia, você trabalhando na área da programação, se você ficar digitando muito lento. Porque a velocidade de digitação também facilita, sabe? Traz benefícios. Produtividade, precisão, tá? Inclusive, não só a digitação rápida. Você saber posicionar as mãos, os dedos no teclado, ajuda muito até a prevenir lesões, né? Porque você pode se lesionar. Então, você fica
digitando, catando milho, então tem gente que digita, batendo muito no teclado, você já viu várias vezes também. A gente tem que ter cuidado, tá? E aqui a gente vai entender algumas práticas de digitação. Então, antes eu sempre pergunto para vocês aqui conseguem falar para mim o que tem na tecla F e J do teclado de vocês? Quem tiver no computador... Ah, tá, jogamos RPG. Não, ajuda bastante, tá? Porque você tem que ter vários atalhos de teclado, tem que usar várias teclas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, como eu jogava só jogo de FPS, eu só usava WASD e acabou. Ctrl e o espaço. Isso, Moisés falou o seguinte, que na tecla FJ do teclado tem um tracinho. Alguém sabe por que tem esse tracinho? Tipo, já tentou, sei lá, já pensou por que tá esse tracinho ali? Tem um tracinho, né? Tipo um relevozinho. Isso, praticamente isso. Divide o teclado, uma marcação para a posição das mãos, isso aí, é uma marcação. Basicamente, o que vocês falaram tá certo, tá? Alan e Guilherme. Basicamente, esses tracinhos, eles dividem, né, nosso teclado. É o que a gente chama de ponto de apoio ali. A gente recomenda que os 2 dedos indicadores, tá? Que é o dedo 1, o da mão esquerda fique do lado do F, e o da mão direita fique do lado do J. Tá? E quando vocês fazerem somente essa prática, vocês vão conseguir ter o controle do teclado todo. Ou seja, do J para a direita, vocês vão usar a mão direita, tá? E do F para a esquerda, vocês vão usar a mão esquerda. Porque é muito comum, por exemplo, a pessoa vai colocar o A maiúsculo. Eu não vou conseguir mostrar meu teclado aqui, tá? Vai ficar muito ruim. Mas, sei lá, a pessoa vai ter que apertar o Shift, aí aperta o Shift com a mão esquerda e vem com a mão direita e aperta no A, tá? No mesmo canto. Então, você perde muita produtividade fazendo isso. E só em você ter essa ideia do que do J para a direita eu vou fazer com essa mão, do F da esquerda eu vou fazer com a mão esquerda, você já tem uma velocidade muito, muito grande. Você aumenta, tá, a sua eficiência na digitação. E vocês vão treinar isso. Tá? Posição das mãos, né? Como eu falei, vocês tentem manter a mão relaxada, os dedos curvados. Não digite assim, ó, querendo quebrar o teclado, digitando forte, tá? Na tecla 5... na tecla 5 talvez você esteja usando o notebook, não é, Márcio? Na tecla 5, geralmente a gente não usa o 5 como marcação, tá? Tipo, para localizar. Mas provavelmente ou pode ser o modelo do teclado, ou então tem alguma marcação que eu não me recordo. Isso, ó, a Thaís está falando que tem exercício de praticação do Google. Eu vou mostrar alguns para vocês, tá? Alguns exercícios, inclusive. Então, outra coisa que vocês vão ver também, tá? A gente sempre tenta manter as nossas 2 mãos em algumas teclas fixas. Vocês vão entender o porquê. Na mão esquerda, no A, S, D e no F. Na mão direita, no J, K, L. E o dedinho também, não sei se cedilha, tá? E sempre tentar utilizar os 10 dedos. Beleza? Eu sei que isso é muito difícil no começo, principalmente quando a gente tem um certo padrão. Poxa, eu digito com 6 dedos, a gente digita com 8. Eu digitava com 4 até então. E quando vocês tentam mudar para digitar com os 10 dedos, vocês vão sentir muita dificuldade, principalmente para digitar com o dedinho, midinho, tá? Isso, para mim, foi bem complexo, mas com o treino que vocês vão ver, vocês vão conseguir. Aqui, agora chegamos numa parte muito importante. A gente já sabe, então, que o F e o J são aquelas teclas de marcação. Elas têm um relevozinho. Do J para a direita, eu vou usar a mão direita. Do F para a esquerda, vamos usar a mão esquerda. E como a gente faz para treinar isso? A gente já viu ali que tem essas teclas todas. Eu separei 9 jogos aqui. Tá? Para mim, são os 9 jogos mais importantes. Vou estar mostrando para vocês aqui, tá? Como funcionam esses jogos. Eu vou abrir aqui o primeiro. Vou mostrar 3, tá? Que é os que eu mais gosto. O primeiro é esse que vocês estão vendo, que é o Agile Fringes, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Ainda não, né? Calma aí, tá na outra tela. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá, vou pegar aqui. Eu tô com 2 telas aqui, eu vou estar nessa janela. Pronto, agora sim. Então, esse site aqui, tá? É um site muito bom que eu sempre passo para as minhas turmas, porque ele tem algumas vantagens. Ele tem cursos, tá? Ele tem uns jogos aqui também que eu vou estar mostrando para vocês. Então, vamos lá. Como que funcionam esses jogos aqui? O objetivo deles é, de fato, a gente tentar entender e conhecer as teclas do teclado. Esse primeiro separador de palavras, ele é muito bom, porque aqui você vai começando por pequenas sílabas lá, tá? Pequenas palavrinhas. Agora, se for falar que não vai querer carregar aqui no
Enfim, né? Só porque eu mostrar para vocês não tá querendo carregar. Ah, tá, foi. Esse jogo aqui é um personagem, você tem que apertar aquelas teclas que estão ali, por exemplo, TI, e você vai pulando. M, sentar no A, e assim por diante. Esse aqui é um dos jogos, tá? Inclusive, esse jogo aqui, eu percebo que muita gente tem uma dificuldade para colocar os símbolos, os sinais. E aqui você consegue treinar isso também, tá? Em cursos, você consegue treinar tanto F, D, tá? A posição da mão direita como mão esquerda. Você consegue treinar a parte numérica, a parte de acentuação, os símbolos, tá? E isso aqui é bem interessante. Eu recomendo que todo mundo pare um tempinho para jogar isso aqui, porque vai ser muito bom. Inclusive, você consegue treinar com textos aqui. Então, você pode ver o objetivo que você quer alcançar. Tem textos aqui, então você pode colocar, por exemplo, no primeiro. Você vai ter que digitar essa... Opa, tá vendo? Digitar dessa forma aqui. Beleza, e assim por diante. Deixa eu mostrar outras coisas aqui. Mostrei os jogos. Resgate de ovelhas também eu gosto muito de passar para as turmas. Aqui você vai treinando letra por letra. Então, para quem tem uma dificuldade muito grande em entender onde tá cada tecla do teclado, eles vão fazendo isso. Tá? Mas esse jogo aqui, eu sempre recomendo. Lembrando, não é porque esse jogo tá fácil, poxa, ele começa fácil e for aumentando dificuldade. Vocês não vão esquecer desse detalhe. Mão direita, J para lá. Mão esquerda, DF para cá, tá? E a gente mantém essa dinâmica que vocês vão sair muito bem. Deixa eu... Isso para as estrelas aqui é o que mais dá nervoso, tá? Vou deixar o link para vocês depois jogarem, tá tudo no material. Aí vocês vão digitando aqui, e não pode deixar a estrela explodir. Deixa eu mostrar o outro jogo, que é esse aqui, Typing Club. Esse jogo aqui ele é muito bom, porque ele treina de fato essa questão da nossa localização. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A localização das nossas mãos no teclado. Então aqui eu vou alterar para o português. E esse jogo ele tem um vídeo que eu acho muito interessante, tá? Que eu vou estar carregando para vocês verem aqui. Ele é um jogo que por sessões, tá? Então vocês têm vários objetivos aqui. Vou começar aqui pelo primeiro. Deixa eu tirar aqui o som. Então aqui ele vai mostrar mais ou menos o tutorial, né? Então vai falar aquela coisa que eu disse para vocês sobre o F e o J, tá? Sobre o posicionamento dos dedos. Tem essas que eles chamam de saliências, né? Que é esse relevozinho, essa barrinha, para vocês localizarem os 2 dedos de vocês. E os teclas seguintes, vocês usam os outros 3 dedos, tá? Vamos tentar manter todos os dedos da mão. Ó, vai mostrar aí para vocês como funciona. Então tá lá, tá vendo? ASDF na mão esquerda, JKL, C cedilha, na mão direita. Com isso, vocês deixando a mão de vocês sempre no centro do teclado, fica fácil para você digitar uma tecla que está em cima ou abaixo. Vocês fazem um movimento simples. Vocês vão ver que isso ajuda muito na velocidade. Eu vou mostrar o vídeo ali agora. Tá. E fala também para a gente nunca olhar para o teclado, tá? Isso também é uma prática, mas vocês vão ver que você não olhando para o teclado vai facilitar muito. No começo, né? Acho que a gente aprender. Tá vendo como o personagem fica? Quase não tira a mão ali do meio do teclado. Então, você consegue alcançar todas as teclas facilmente. Depois que você consegue ter uma ideia mais rápida, você vai conseguir digitar com todos os dedos. Isso aumenta demais a velocidade. Isso é um detalhe bem importante para vocês treinarem, tá? Esse aqui é o segundo jogo. Tem outros jogos também, tá? Esse Type Racer aqui, ele é muito bom, que é um jogo de corrida. Então, para quem gosta de ser competitivo, você jogando esse jogo aqui vai ajudar bastante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Calma aí, pronto. Esse aqui é um jogo de corrida, tá? Então vocês apertam aqui, podem criar uma conta também. A ideia é que vocês vão competindo com outras pessoas, tá? Aqui nesse momento não entrou ninguém para competir comigo, tá entrando pessoal. Aí você tem que digitar esse texto no menor tempo possível e aí ele fala a velocidade de digitação que você tem, tá? Isso aqui é muito bom também depois que vocês estiverem treinando, vocês começam a praticar, a competir, tá? Então tem gente que gosta muito de fazer isso aqui. Eu não vou jogar porque esse jogo aqui me estressa um pouquinho, beleza? Mas deixa eu voltar para a apresentação. E tem outros aqui. Estressa, né? Esse jogo aqui. Inclusive, eu passo isso nas turmas e sempre gera uma polêmica. Eu falo, olha, vamos agora competir entre si. Quem consegue digitar mais rápido com as práticas que a gente acabou de ver. E sempre gera briga, tá? Sempre tem briga. Mas esse...
Já conhece algum desses? Eu ia falar sobre o Z-Type, foi esse que eu mostrei pro pessoal. Ah, entendi. O Z-Type. É de corrida. Ah, tá. Tem outro de corrida ali, né? Ah, esse Ele é Z-Type? é tipo aquele jogo de foguetinho, que aí você Ah, vai sim. Você pega aquelas digitando. navezinhas e vai Isso. atirando. Esse é muito Esse bom, também é eu muito gosto bom. muito. É muito bom. É isso, né? Vocês vão treinar a digitação jogando, tá? Quem joga, tipo assim, algum jogo, por exemplo, RPG, já tem essa prática bem apurada, mas é bom a gente treinar sempre com todos os dedos. Beleza? Alguém conhecia algum jogo desse que eu mostrei pra vocês, um desses três? Eu vi que vocês falaram que conhecem algum do Google, né? Talvez eu não coloquei aqui, eu não conhecia. Quem foi que falou isso do Google? Foi... Como caiu o vídeo? Ah, o Z-Type também. O Z-Type é bom, eu gosto dele. Eu só nunca recomendo vocês jogarem, tá? Quem for muito competitivo, esse Type Racer que eu mostrei agora, que gera treta, tá? Aí meus turmas eu até evito de passar esse jogo, porque o pessoal um discutindo com o outro. Ah, não, digitei mais rápido, ganhei. Sempre assim. Mas vou testar esse material para vocês conhecerem os outros jogos também. Beleza, tá? Passando um pouco sobre essa parte dos atalhos de teclado, a gente já viu sobre a digitação. Essa parte é um pouco complexa da gente estar passando, porque existem centenas, tá? Por causa do Discord. Eu ensino no Type também, tá? Tem como jogar online, inclusive. Mas sobre os atalhos de teclado não tem como a gente ficar lendo todos aqui, porque são centenas, tá, de atalhos. Mas para vocês, antes da gente entender, o que é um atalho? Quem poderia falar para mim que quando vocês escutam essa palavra atalho, lembra o que para vocês? Pode digitar, tá? Sem vergonha. Isso, um caminho mais rápido. Atalho é a facilidade, né? Uma facilidade. Agilidade. Isso aí. Por exemplo, o Alan também falou ali, é um caminho mais rápido, tá? A tela do meu computador é cheia de atalho. A área de trabalho é cheia, tomada. Não é? A gente vai ver sobre essa questão dos atalhos, tá? Porque na parte de programação na nossa vida, vocês vão estar usando todo momento. Tá? Provavelmente vocês já usam, tá? Tem uns atalhos bem importantes. Mas para que eles servem, tá? Para que a gente utiliza esses atalhos no computador? Eles basicamente, como o Alan falou, né? Um caminho mais rápido, uma maneira de você simplificar. Mas na verdade são combinações, tá? São combinações de teclas que vocês apertam simultaneamente ou em sequência, que elas vão fazer algum recurso, tá? Por exemplo, você pode trocar de janela, então, eu no ensino médio, também na faculdade. Não façam isso, tá? Mas, poxa, a gente está lá no meio da aula, quer jogar um pouquinho, entra no jogo, tá? Quando o professor está chegando, você aperta o Alt e Tab que troca ali de janela. Então, provavelmente vocês já fizeram isso. Então, são atalhos, tá? Que vai facilitar a gente no uso, tá? Do computador e também na hora da programação. Tá? Depois vocês vão ver os programas, não sei se vocês vão usar o VS Code, mas, poxa, Ctrl S para salvar, ou então, Ctrl Z vocês vão usar bastante, tá? São umas teclas vocês mais vão utilizar na vida de vocês. E aqui eu sempre passo para as minhas turmas algumas. Mas, de fato, né? Para que serve esse atalho de teclados? Economia de tempo, tá? Então, a gente já viu sobre a importância de digitar rápido, mas também sobre os atalhos de teclado. Economiza tempo, então, poxa, eu quero passar de uma tela para outra, não preciso ficar indo, fechando, não, posso apertar Alt Tab para trocar de janela. Acessibilidade, né? Então, poxa, algumas pessoas talvez tenham uma dificuldade de acessibilidade, você pode usar atalhos que facilitam a você resolver isso. Fluidez na navegação, produtividade, lógico, e alguns softwares, né, para você executar alguma função específica, obrigado que você utilize, tá, alguns atalhos. Então, sei lá, talvez em algum jogo, para você fazer uma função, você tem que apertar 2 teclas, e assim por diante. Então, por conta disso, eu separei alguns atalhos aqui, que eu digo dizer que são os mais importantes. É provável que a maioria conheça aqui já alguns desses, tá? Mas esses aqui vocês vão estar usando para a vida de vocês. E na parte da programação, é essencial que todo mundo saiba isso aqui de cabeça, beleza? Que é o Ctrl+C para copiar, o Ctrl+V para colar, o Ctrl+Z, que eu falo que é a tecla mais importante para mim. Vocês vão errar quando estiverem programando, vão digitar alguma coisa errada, vai fazer alguma coisa, poxa, não era para estar aqui. Ctrl+Z, volta. Tá? O Ctrl+S para salvar também. Entre outros, tá? Ctrl+A seleciona tudo, Ctrl+X também. Toda vez que você estiver programando, vocês vão tirar um texto de um lugar, vão recortar ele e colocar em outro. Tá? Então essas teclas, só o próprio Tab sozinho, vocês vão estar sempre usando.
E aqui eu sempre passo para as minhas turmas porque são atalhos que não só para a área da programação, mas para a vida. Tá? Todo mundo precisa saber isso aqui. Seja para você montar o material, para estudar, vocês vão estar sempre usando essas definições. Tem o Alt F4, alguém já não aperta o Alt F4 agora não, tá? Por favor, que vai fechar tudo. Mas eu não sei se alguém já caiu no golpe, eu já caí algumas vezes. Ah, aperta o Alt F4 que vai acontecer alguma coisa no teu computador, uma coisa legal. Você vai apertar o Alt F4, fecha tudo. Apertar que vai fechar a reunião, fecha tudo. Não apertam isso não. Há muitos anos atrás eu caí numa nessa no jogo online. Então, eu jogava aquele jogo lá, era aquele Rabu, aquele online, a pessoa sempre falava, para ganhar moeda apertar Alt F4. Tem o Bubão lá, 2012, Alt F4, fechava tudo. Tá, então não caiu nesses golpes não, tá? Já caiu muito nisso. Não, é normal, então quando a gente vai aprendendo, são coisas também interessantes, né? São coisas da vida, então depois que eu aprendi que Alt F4 fecha tudo, não cai mais no golpe. E aqui já estou mostrando para vocês, caso vocês não caíram ainda, já não vão cair mais. Entre outros, tá? Existem centenas, como eu falei, de atalhos de teclado. Não tem como a gente ver todos, mas esses aqui são os mais importantes. O nosso objetivo, como eu falei para vocês, era algo bem básico mesmo, tá? A ideia mesmo era vocês conhecerem os componentes do computador, entenderem como é importante vocês utilizarem uma prática boa de digitação com o máximo de dedos possíveis, que isso vai estar facilitando diretamente no aprendizado de vocês, tá? Não tem muito tempo, até porque seria o curso todo, uma era da letramento digital, né? Explicar o que é o Windows, renomear a pasta, são muitas coisas. Mas, para mim, eu separei, tá? Essas questões aqui, questões que são as mais importantes para mim. E digo para vocês também, tá? Porque, provavelmente, algumas pessoas que estão participando aqui não tinham essa ideia. Poxa, eu tenho muita dificuldade de digitar, utilizar o teclado. E esses jogos vão estar sendo importantes. Depois a Mayara, o Raiva, está passando no grupo de vocês. Esse PDF está com todos os jogos, mas a nossa ideia era essa. E eu vou testar uma coisa aqui agora. Eu ia passar um formulário para vocês responderem, só que eu quero que vocês respondam comigo, para ver se vocês conseguiram entender o que foi passado aqui na aula. Antes da gente ir para a última parte, que são os exercícios, tá? Não passei muito exercício aqui não, eu sei que está todo mundo cansado, né? Eu falo bastante. Mas eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida do que foi passado aqui. Ou então quer fazer alguma observação sobre algo que vocês viram. Eu volto aqui, tá? Se quiserem, pode falar que eu volto. Não tem problema. Tá tudo certo? Alguém quer falar? Pode falar, gente. Ou estão com vergonha, ou todo mundo entendeu tudo. É um assunto, né? Provavelmente muita gente já tem a prática, né, do computador e já conhecia muitas dessas coisas aqui. Mas como eu falei, né, a ideia do letramento digital é a gente ter, de fato, esse conhecimento básico. Então, provavelmente, você pode mexer no computador, mas, poxa, usa 6 dedos na hora de digitar. Agora vocês vão começar a treinar, utilizar todos os dedos da mão. Então, eu não conhecia, poxa, o que era a placa-mãe, o processador, ou então sobre como eu falei, as placas, né, os processadores, as memórias. E a ideia era essa, a gente pegar todo esse conhecimento básico. Mas então, vamos lá? Acho que todo mundo aqui tem uma certa ideia. Então, eu quero que vocês me ajudem a responder umas questões aqui, tá? Vou estar colocando aqui na tela para vocês. Agora que eu vi que meu mouse ele não está tão bom. Vou ver aqui. Deixa eu colocar para outra tela, tá? E o mouse você vai quebrar ou você vai xingar? O que é que eu faço com o meu mouse? Olha, cadê as questões que eu fiz aqui? Tá, agora cadê as questões? Não tá aparecendo para mim. Eu acho que deu algum problema na hora de eu compartilhar aqui. Eu não entendi nada. Eu acho que, como eu tô usando duas telas, eu tava mexendo aqui e acabou apagando. Tá, deixa eu voltar aqui para onde eu tava. Beleza. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Vamos lá. Tá, tinha mais questões. Separação essas aqui. É porque eu tô com duas contas, tá, pessoal? Foi mal. Agora que os técnicos aqui, agora como eu liguei aqui minha segunda tela, tá com o meu outro e-mail. Deixa eu fazer o seguinte, vou mudar aqui para o compartilhamento.
Vamos lá, vou compartilhar aqui de novo. Falando que o PC não quer que você passe exercício. Não, inclusive tinha mais exercícios aqui, tá? Só que quando já que eu tô usando duas telas, eu tô apertando aqui e acabou apagando. E eu tô tentando voltar, mas acabou não indo. Enfim. Para resumir, eu coloquei 5, tá? Eu tinha 9, acabou apagando 4 aqui do nada. Mas vamos continuar. Essa aqui, tá todo mundo conseguindo ver? Tá? Essas perguntas. Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Para responder. São questões bem básicas mesmo, mas só para a gente fixar o conteúdo para ver se vocês entenderam. Aumenta um pouquinho a letra, Pedro, porque assim, a tela já não é muito grande. Isso. Perfeito. Assim. Show. Então vamos lá, né? A primeira questão fala sobre essa questão da parada do hardware e de software, que a gente viu lá no começo, o que a gente chuta, o que a gente xinga. Acabou de falar aí, né? Pô, o mouse ele não tá tão bom. Só que a gente xinga ele ou chuta, os dois. Mas aqui a primeira pergunta fala: qual é a diferença, tá, entre o hardware e o software? O que vocês responderiam nessa questão aqui? É sem medo, tá? Vocês podem responder, que a gente vai estar analisando aqui em conjunto se está certo ou não. Inclusive, algumas dessas questões eu retirei de alguns concursos, tá? Moisés falou que é B, ele é B. Tá todo mundo... assim, parece simples, né? Mas tem umas pegadinhas. Dessa vez eu ia colocar uma pegadinha, eu pensei. Só que por ser uma aula, eu falei, não vou fazer isso não. B, tem certeza que é B, pessoal? B, tem certeza disso? Vocês acham que o hardware é físico e tangível, o software lógico? Sei não, hein? Estão com medo de responder? Moisés, Márcia, Lia. Vamos manter a B mesmo? Então tá certo, tá? Eu sempre faço essa coisa assim, mas não é pra vocês ficarem confusos, não. Eu sempre faço essa brincadeira pra ver se o pessoal tá com certeza. Você fala, tem certeza que é essa? Ah, não sei. Mas de fato, tá? A gente viu aqui na aula que o hardware é a parte física. O que a gente faz com o hardware? A gente chuta. E tangível, beleza? E o software é a parte lógica. O hardware e o software são ambos físicos? Não, a A tá errada. A C também. Hardware lógico e o software físico. Na verdade é o contrário, tá? Ah, não, beleza. Tá certo, tá? É o B. E hardware e software ambos são lógicos e intangíveis. Não, também tá errado. Então, para recapitular, né? Isso aqui, como vocês falaram, todo curso de informática inicialmente tem a hardware parte física e o software lógico. Agora vocês não vão esquecer mais disso não, né? O que vocês chutam, o que vocês xingam. Sobre o letramento digital, o que vocês acham? O que é o letramento digital para vocês? A gente viu, né, a importância, o que era o letramento digital. B também. Olha, tá todo mundo errado, tá? Letramento digital, tô brincando. De fato, né? B. Então, quer dizer que o letramento digital é a capacidade de entender e usar tecnologias da informação e comunicação. Isso aí. Eu tenho que parar com isso, tá? Tem aluno meu que reclama de ficar fazendo essas brincadeiras, aí no final fica todo mundo confuso. Mas, de fato, é o B também, tá? Essa questão aqui é a B. Porque, tipo, o uso de tecnologias antigas não tem sentido, tá? Exclusivamente saber programar em linguagem de programação também não é. E a habilidade de ler e escrever, sim, seria o letramento, tá? Aí só que eu coloquei ali o papel para dar a ideia do letramento, então poderia gerar uma confusão. Mas o letramento digital é essa questão do aprendizado, você entender essas tecnologias que vão ser importantes para a informação e para a comunicação, no uso do computador em geral, beleza? Agora 3 aqui. Como a habilidade de digitar no teclado pode impactar a sua produtividade e saúde no ambiente de trabalho? B. Não, acho que é antiga ainda, tá? Vocês não estão esperando um responder para depois todo mundo responder igual, não, né? Essa pegadinha aí. Não, mas de fato, né? Que a gente viu muito sobre a questão do teclado, a gente viu a importância. Boa noite. A gente viu a importância, né? Que o uso do teclado tem, e você utilizar o teclado da forma correta. Então, de fato, vocês responderam que melhora a velocidade e precisão, além de prevenir lesões, repetitivo. Então, foi o que eu falei, né?
Se você está usando um teclado e você utiliza somente com os indicadores, catando milho, ele pode gerar uma lesão, então você digita, tipo, batendo no teclado. Tem muita gente que faz isso. Então, não recomendo. Vamos utilizar o teclado da maneira correta, deixar os dedos curvados, usar o máximo de dedos possíveis, recomendando todos, tá? E, de fato, para prevenir lesões, além de melhorar a produtividade, beleza? Então, a resposta da 3 aqui seria C. Beleza? Então, vamos lá para a questão 4. O que são considerados hardwares aqui? Você de novo. Tá vendo? Isso aí tá um golpe muito grande. Depois que um responde C, o pessoal vai responder C também. Tô brincando, tá, gente? Mas, de fato, né? O que é o hardware? Sala de aula a gente coloca formulário. Então, eu pensei em colocar o formulário aqui também, pra gente... Só que eu não sei se ia dar tempo, ia ficar ia pegar muito tempo. Tá? Mas, de fato, tá? O hardware, lembrando, são as partes físicas. Então, o sistema operacional, programas e aplicativos, o que é isso aqui? Isso aqui é o software, tá? Não é isso que tá perguntando. B, software de segurança, navegador de internet. Não. Todos os itens do computador, físicos e lógicos. Também não. Se fosse todos os itens do computador físicos e os periféricos, beleza. Mas não é o que está dizendo lógicos, né? Então é isso aqui. Placa-mãe, processador, memória RAM. Beleza? A questão 5 aqui, tá? As outras acabaram pagando. Qual componente do computador é responsável por executar instruções de programas, tá? O que é realiza operações lógicas e matemáticas? Qual componente do computador que faz isso? C. Beleza. Então, vocês estão dizendo que o C é o que executa instruções lógicas e matemáticas, né? Que é o processador, tá? É isso aí, é o processador. Eu tinha separado algumas questões aqui a mais, porém, no tempo de passar, eu posso, inclusive, depois, junto com esse material, passar o formulário com outras questões, tá? Mas muitas dessas questões aqui, embora elas sejam bem simples, tá? Que eu vi que vocês conseguiram entender mesmo, são questões de concurso, tá? Então, para vocês verem que caso alguém futuramente queira fazer um concurso, e depende do concurso que tenha informática, essas questões caem, tá? Então, não é uma coisa assim, não é uma coisa boba, isso aqui é bem importante. Então, você saber o que é um processador, o que é uma CPU. Você vai lá e fala, a diferença de CPU para gabinete. Gabinete é aquela caixa que a gente armazena as peças, né? A CPU é o processador. Ou então, o que é a GPU? É a placa de vídeo. O que é hardware e software? São questões que estão sempre aparecendo aí nos concursos. Tá? Então, essas questões eu extraí de alguns. Eu vou tocar lucrando depois o formulário completo com mais questões mais difíceis, tá? Porque aí vocês vão ter sem colar na internet, tá? Mas vocês vão ter a ideia de cada um responder individualmente. Para acabar gerando isso aí. Um responde, depois responde todo mundo igual. Não, eu acho que essa turma ela é muito evoluída, ela não vai fazer isso, não. Não vai fazer isso, não. Não vai usar chat GPT para olhar Não, claro que não. Aqui, chat o quê? Inclusive, a gente tem que ter essa palestra ainda, né, Mayara, sobre a questão da inteligência artificial, né? Sim, a gente vai marcar também sobre racismo algorítmico. Acho que isso é muito importante. Tenho certeza. Sim. A gente tem costume de fazer isso com todas as turmas, né? E o Pedro tá aí super, nosso apoio total. A gente sempre conta com ele para passar essas palestras que são muito importantes para vocês. Essa do letramento é o pontapé inicial. Pode ser que para alguns seja super simples e tal, mas como você falou, tem muita questão aí que é de concurso, e às vezes é pegadinha. Isso é verdade. Acha que sabe. É isso aí. Como essas questões, né, são bem simples, tá? A linha do letramento é essa. Talvez para algumas pessoas possam achar, poxa, isso aí para mim, sei lá, não preciso ver isso, então tô muito entediado com a aula, mas como eu falei, é importante, principalmente a questão da digitação. Vocês vão estar sempre digitando, programação é digitar. Pedro, eu não vou seguir a área de TI, tá? Vou ver que TI não é para mim e tal, mas depende da área que vocês forem fazer, vocês vão usar o computador. E é essa ideia que eu quero passar, essa importância, tá? Eu tinha algumas questões aqui sobre a tela de teclado, beleza? Acabou apagando, mas eu vou estar passando isso depois para vocês. Mas antes da gente finalizar, queria agradecer aí, né, para todo mundo. E
se alguém quiser falar alguma coisa, ninguém está com alguma dúvida, ou tem alguma observação. Por exemplo, eu sei que alguém falou ali de um jogo, e tinha do Google, só que eu acabei perdendo ali a conversa. Quem foi que falou? Tá aí na reunião ainda? Não sei. Espero que vocês não tenham colado, tá? Todo mundo tenha conseguido entender. Estão com vergonha hoje? Também está começando agora, né, mano? Falar alguma coisa, gente? Sim, não, até que essa turma é bem participativa, bem agitada, desde o primeiro dia. O pessoal tem falado bastante. Comparada à outra turma tinha bastante dúvidas, né? Então, assim, a princípio, então, vai fluir tudo muito bem. Isso aí, ninguém vai ter dúvida de teclado lá no grupo, hein? Senão eu vou botar o vídeo do Pedro para vocês assistirem a live toda de novo. De fato, essa turma aparentemente tem certo conhecimento, né? Porque da outra turma, quando eu perguntei, poxa, que alguém já viu o computador? Ninguém tinha montado o computador, ninguém sabia como funcionava. Então, acabou sendo uma aula até um pouco mais longa das outras, né? Eu sei que foi 2 partes, teve um pouco da segurança também. A questão da segurança da informação é bom separar uma palestra só para isso. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Dizer que vocês estão de parabéns, tá? Boa sorte aí nessa caminhada. Vou estar aqui outras vezes também, com alguns outros assuntos um pouquinho mais complexos, importantes também. Esse aqui é importante, tá? Mas como eu falei, ele é bem básico, mas é só para a gente ter esse pontapé. Então, treinem. O objetivo de vocês agora, passar um vídeo para vocês. Treinem com aqueles jogos que estão lá no material. Treinem a digitação. Quero ver vocês digitando o mais rápido possível, para que não perca o raciocínio na hora de você estar fazendo um programa e perder o raciocínio por estar digitando lento. Eu não quero que ninguém aconteça isso. Tá procurando lá a letra, né? Procurando a letra. Como que põe acento? Como que eu faço isso? Não, vamos ter essa prática, tá? E quem digita com 6 dedos, vamos aumentar para 10, tá? Vamos pular de 6 para 10 aí. Eita, senti uma indireta. Tô brincando, é um processo, tá? Aprendizado mesmo. Tô brincando, mas tô falando sério. Brincando, mas falando sério, é importante. Mas eu acho, Pedro, que isso é um treinamento diário, assim. Eu acho que se você separar sei lá, uns 10 minutinhos, né, da sua rotina diária, eu acho que cada dia vai ser um processo evolutivo. Então, é muito bom isso. Esses sites, esses links que você compartilhou, é muito bacana. Tem muitos aí que eu nem conhecia. Isso, tem uma lista lá. Eu queria separar os novos que eu achei mais interessante, né? Então, se alguém quiser compartilhar outro depois, futuramente, pode ficar à vontade, beleza? Eu acho que é isso. Pergunta, gente? Na próxima palestra eu quero ver 50 perguntas, né? Mentira. Isso, é isso aí. O Mindinho, tá? Inclusive, para uma observação, tá? Eu não lembro quem falou do jogo, que jogava MMORPG, que acabou atuando muito com os teclados. Isso, é o Marcelina. Eu comecei a usar o Mindinho somente por conta do jogo também, tá? Eu usava o Control, o Mindinho. Mas, olha, se não fosse por conta do jogo, eu também não ia usar o Mindinho, não, tá? Para mim, o Mindinho é como se não existisse na hora de digitar. Foi um processo. E provavelmente quase ninguém aqui usa o Mindinho, só para uma coisa ou outra. No máximo, assim, agora eu tô começando, usam o A para o Mindinho para apertar o A, entre outras letras. Mas isso aí é uma prática. A caixa alta, fixa. Isso também. O Mindinho, tá vendo? O Mindinho, o Guilherme falou que só vai no shift. Também, tá vendo? É o shift e o control ali, né? Então, provavelmente ele jogou também jogo de FPS. Então, é o que eu falei no começo, é o vício que a gente acaba tendo durante a vida, sabe? Fazendo algumas repetições. Para quem joga FPS, o Mindinho serve para o Ctrl e Shift, acabou. Você tentar digitar o A com o Mindinho, parece que tem uma trava, que o seu dedo não vai até lá. Mas isso é um treino, tá? Com esses jogos ajudam bastante. Pode ter certeza disso. Eu tenho que falar mais alguma coisa? Acho que é isso, então. Pedro, muito obrigada mesmo. Você sempre aí ajudando, salvando a nossa mente tecnológica. Eu nem falei no início, mas eu conheço o Pedro já tem um tempinho, né? Justamente ele se conheceu na Rede da Maré, que eu também dou aula. E ele tem sido aí um mentor fantástico para a gente, passando muito conteúdo. Tem umas 2 palestras que eu quero muito que o Pedro dê, que é sobre racismo algoritmo e sobre fake news, né, Pedro? Também isso, fake news e inteligência artificial, né? Como que as problemáticas estão gerando aí.
vai ver, fala sobre Então, isso. nos próximos dias eu vou colocar as datas lá no grupo. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Quero agradecer também por estarem aqui, né? Segunda-feira, 7 da noite, tá? Até as 8, uma hora aí de palestra. Foi muito boa, tá? E gostei demais da interação de vocês. Estarei aqui outras vezes também. Vocês vão me ver essa cara aqui feia algumas outras vezes. Beleza? Mas Valeu, é isso pessoal. aí. Valeu. Valeu, Pedro. Valeu, Rai. Valeu, pessoal. Boa Valeu, noite. gente. Boa noite, Pedro, pessoal. valeu. Tchau, tchau. Samara. Tchau, gente. Valeu, Boa valeu, noite. gente. Obrigada.